Olá pessoal, vamos mais uma aula de Direito Constitucional 2, certo? A última aula que vocês viram, nós falamos um pouquinho sobre origens do controle de constitucionalidade, Lembrando, controle de constitucionalidade é a gente verificar se toda a legislação que está surgindo no país, certo? Ela está de acordo com o que a Constituição prevê em todos os seus artigos, certo? Eu lembro que nós encerramos a última aula, gravada também, falando sobre os vícios, Que o vício podia ser formal ou o vício material, Vício material é de matéria, do que disciplina, sobre saúde, sobre trânsito, sobre educação, sobre o meio ambiente, Por exemplo, no meio ambiente cai muito concurso público. Quem é que pode legislar sobre o meio ambiente? É só a União? Só os estados? Só o município? Não, os três entes podem legislar sobre o meio ambiente, Essa é o que? Concorrente, competência concorrente, tem a competência exclusiva e a competência concorrente. Então, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município podem sim legislar sobre o meio ambiente, que não pode haver uma sobreposição, O Estado só pode legislar sobre o meio ambiente sobre a União não legislou, o município, a mesma situação. Então, nos casos onde tem um espaço, um gap em relação à legislação, os entes podem legislar, Eu sempre falo para os alunos o seguinte: o que tem que pensar? O direito também tem lógica, tem muito de lógica. Gente, se é um assunto que interessa para todo o país de forma uniforme, provavelmente isso vai ser de competência exclusiva da União. Quando é um assunto que não vai para todo o país, que tem uma particularidade, provavelmente a competência vai ser concorrente, certo? Essa semana a gente teve um julgamento muito interessante lá no Supremo Tribunal Federal, que foi a convalidação daquela liminar já dada nos autos do ação direta de inconstitucionalidade, em relação se os municípios e os estados tinham competência para estabelecer a quarentena, estabelecer as medidas de restrição. E sim, por quê? Porque o município, está lá no artigo 30 da Constituição, pode legislar sobre assuntos de interesse local. Então o que o STF falou? Olha, nada melhor que o prefeito para saber o que o município precisa nesse momento de pandemia. Nada mais certo que o governador para saber o que o Estado precisa nesse momento pandêmico. Agora sempre, Um não pode sobrepor ao outro. Mas vamos lá, continuando nossa aula de hoje. Isso é em relação à matéria, certo? O vício formal, só relembrando, forma, é como se fosse uma receita de bolo. Você quer fazer uma lei? Tem uma receita para você fazer uma lei. Você tem que seguir aquela receita. Se não seguir aquela receita, seu bolo não vai ficar bom. No caso da legislação, ela não vai ter uma vida longa, vai ser declarada uma inconstitucionalidade em um certo caminho. Mas o que a gente ficou de iniciar essa aula de hoje é o momento que acontece o quê? O controle de constitucionalidade. Quando que ocorre o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade, ele pode ocorrer em dois momentos. O primeiro momento é preventivo. E o segundo momento é repressivo. Uma vez eu vi uma professora usando um exemplo, e eu vou usar o mesmo exemplo que ela usou numa aula. Preventivo. Mamãe fala com uma filha: olha, tu não sai com esse camarada aí, que esse camarada não vale nada, certo? O que a mãe está fazendo? Uma prevenção. O que é o repressivo? A filha casou com o camarada e não deu certo, está se divorciando. Ou seja, quando a gente faz um controle de constitucionalidade preventivo, a lei ainda não existe. A lei não existe no mundo jurídico.
Quando nós fazemos o controle de constitucionalidade de modo repressivo, obviamente a lei já existe. Quem é que faz o controle repressivo? Poder judiciário. Quem é que pode fazer o controle preventivo? O próprio legislativo. Poder legislativo. O poder executivo. Como é que o poder executivo faz o controle preventivo de constitucionalidade? Como que ele faz esse controle de constitucionalidade? Quando ele veta, quando o presidente da República veta um projeto de lei, veta uma lei. Quando ele está vetando a lei, ele pode vetar por inconstitucionalidade. Olha, eu vou vetar essa lei porque ela é inconstitucional. O Congresso também pode vetar um projeto de lei do presidente da República. Olha, nós vamos vetar esse projeto de lei porque ele é inconstitucional. Essa é a razão do nosso veto. Nós não vamos aprovar porque ele é inconstitucional. E isso pode ser feito lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, né? Quando algum deputado apresenta um projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça fala: olha, nós vamos fazer o controle de constitucionalidade preventivo, porque esse projeto de lei que o senhor está apresentando, deputado, ele é inconstitucional, ele não vai adiante, então nós já vamos resolver isso agora. Então, gente, o momento que é feito o controle de constitucionalidade, ele pode ser de forma preventiva ou repressiva, quando já existe a lei e quando a lei ainda não existe, né? Como é que é o sistema no Brasil do controle de constitucionalidade, né? Vamos no momento. Qual o sistema? O sistema no Brasil é o chamado sistema jurisdicional. Jurisdicional. Da onde vem esse nome? Obviamente, poder judiciário. Né? Quem faz o controle de constitucionalidade é o sistema jurisdicional através do poder judiciário. Porra, pera aí, gente. Tu acabou de falar que existe o controle preventivo feito pelo executivo e o legislativo, ou seja, que existe um controle político. Não confunde com partido político, mas que existe o controle político. Existe esse controle político, só que o sistema brasileiro, ele é jurisdicional. Quem dá a última palavra sempre vai ser o poder judiciário. Então nós não consideramos o sistema brasileiro como um sistema misto. Ele é um sistema único, é um sistema jurisdicional, que quem dá a última palavra é o poder judiciário, certo? Com a ajuda dessa prevenção feita pelos agentes políticos, do executivo e do judiciário. Vamos para o próximo ponto importante em relação ao controle de constitucionalidade, para a gente terminar essa aula rapidinho e vocês poderem voltar voando aí para o Netflix, né? Voando aí por WhatsApp, né? E voando também para ler a Constituição, que vocês devem estar lendo páginas e páginas da Constituição todos os dias, tenho certeza disso. Vamos lá. A gente viu quando que se dá, né, o momento que se dá e qual é o sistema. Então a gente sabe para que serve o controle de constitucionalidade, a gente sabe quando que acontece, né? E a gente sabe que o sistema jurisdicional pelo poder judiciário. Gente, como é que se bate na porta do judiciário? Ô judiciário, estou aqui, preciso de uma coisa. Essa lei inconstitucional que o prefeito Juarez Ponticelli aqui em Tubarão fez. Ô judiciário, Moisés aqui baixou um decreto que é inconstitucional. Ô STF, o presidente da República lançou aqui uma medida provisória que é inconstitucional, fere o direito dos trabalhadores, certo? Bom, é assim que se faz? Não. A gente bate na porta através de uma petição inicial.
que ela dá início à tal da ação. Certo? No controle de constitucionalidade, essa ação pode levar a um controle concentrado ou a um controle difuso. Duas palavras que vocês têm que saber o resto da vida. Eu já me deparei com um operador de direito que não sabia o que era controle difuso de constitucionalidade e controle concentrado de constitucionalidade. Concentrado, o que a palavra concentrado quer dizer? Cara, a gente tem concentra num cara só. Tá tudo concentrado na mão do Jailson, essa porra da coordenação do curso de Direito. Tá tudo concentrado na mão do STF, controle de constitucionalidade concentrado. Está lá no STF, é o STF que faz esse controle concentrado. Certo? Bom, tá na mão do restante todo o quê? O controle difuso. Que restante é esse? O Poder Judiciário como um todo. Então, quando a gente fala dos dois tipos de controle de constitucionalidade, que a gente fala em controle concentrado e controle difuso, o controle concentrado ele é feito pelo STF, eu vou dar só uma exceção para vocês agora, certo? Ou ele pode ser feito de forma difusa, ou seja, espalhado pelo restante do Poder Judiciário, pela primeira instância, pelo juiz da vara civil da comarca de Capivari de Baixo, pelo juiz da vara civil da comarca de Tubarão. Esse juiz faz controle de constitucionalidade na forma difusa. Qual é a exceção em relação ao controle concentrado? O STF cuida de quem? Cuida da nossa Constituição. A gente chama de Constituição o quê? Federal. Chamamos de Constituição Federal. Bom, mas o Estado Federativo do Brasil tem os estados. Cada estado tem o quê? Tem uma Constituição. Quem é que cuida da Constituição do Estado? Quem é que faz o controle de constitucionalidade em relação às leis estaduais? Quem pode fazer isso são os tribunais de justiça, os TJ. Então, o Tribunal de Justiça de cada estado pode fazer o controle concentrado de constitucionalidade das suas constituições estaduais, enquanto o STF cuida do ente federativo. Bom, Jailson, mas e aí? O STF pode fazer o controle concentrado de tudo? Vai fazer em um determinado momento que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, vamos guardar esse primeiro conceito, né, das duas ações, né? A gente precisa de uma ação, a gente precisa de uma petição inicial, a gente tem que ter um pedido, certo? Para bater na porta do judiciário e ele abrir essa porta. Ele só abre a porta se nós fizermos uma ação. Essa ação pode dar origem a um controle concentrado ou essa ação pode dar origem a um controle difuso de constitucionalidade. Bom, temos agora que diferenciar, né, o que é controle concentrado de controle difuso, certo? Vimos que aqui o STF trabalha, né? Assim como os TJs, naquela exceção que eu passei para vocês, e aqui é o poder espalhado, né, entre todo o poder judiciário. No controle concentrado de constitucionalidade, nós falamos, né, que é uma via direta. O que é via? Por que é via direta? Que eu vou direto para quem manda. Quem que manda no Poder Judiciário brasileiro? O STF. É dele a última palavra, não é? Então eu vou diretamente para ele. No controle concentrado eu tenho uma via direta para o STF, através das ações, ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, certo? Ação de cumprimento
de preceito fundamental, que nós vamos ver uma a uma nas próximas aulas. Então, uma via direta. No controle difuso de constitucionalidade, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um caso concreto. Certo? O que é esse caso concreto aqui? Eu tenho que ter um autor e um réu. Opa, tem que ter partes? Tenho. Eu tenho que ter partes, quase autor e um réu. Para ter um caso concreto, né? Para eu ter uma ação, para eu bater na porta aqui do Dr. Antônio da Vara Civil de Capivari e falar assim, ó, Dr. Antônio, resolve esse problema para mim aqui, certo? Prefeitura de Capivari de Baixo está me cobrando um imposto que não é de competência do município, é constitucional a cobrança desse imposto, né? Um cidadão comum pode bater na porta do STF diretamente? Não, ele não pode bater na porta do STF diretamente, ele tem que seguir alguns caminhos, né? E o primeiro caminho é a comarca de onde ele reside, ele tem que bater naquela portinha. Pode chegar ao STF? Pode, nós vamos ver nas próximas aulas que ele pode chegar ao STF, mas primeiro ele tem que bater na porta lá da comarca. Bom, gente, então quer dizer para mim que no controle concentrado nós não temos partes? Não, nós não temos partes, certo? Parte é aquele que tem interesse pessoal nas ações, certo? Aqui nós vamos ver lá de acordo com o artigo 103 da Constituição, quem são os interessados, né? Legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, mas eles não são partes, nós não podemos chamar eles de autor. Bom, controle difuso, nós temos que ter um caso concreto. No controle concentrado, não, nós não precisamos. Por quê? Porque nós vamos discutir uma lei em tese. Lá no controle concentrado, é como se falasse, é papel contra papel. Papel versus papel. Por que é papel versus papel? Né? Porque é uma lei, vamos escrever acima, contra quem? Contra a Constituição Federal. Bom, quem é que vai ganhar essa história? Ou a lei é declarada constitucional, ou a lei é declarada inconstitucional. Enquanto aqui, o Poder Judiciário vai ter que dizer, olha, o autor tem razão, ou não, o autor não tem razão. Quem tem razão é o réu. E por que ela é feita? Por que a gente fala que aqui é via direta e aqui é via indireta? Porque nós temos que ter um caso concreto. Nós chamamos que o controle difuso de constitucionalidade é uma via indireta, né? Primeiro que nós não vamos até o STF diretamente, né? Nós vamos indiretamente, como eu já falei. Mas por quê? O que interessa nesse caso concreto aqui é a solução do problema e não a declaração de inconstitucionalidade. Então nós chamamos o controle de constitucionalidade no controle difuso, ele é incidental. O que é incidental? A gente está percorrendo um caminho, certo? Chega aqui, tem um obstáculo, certo? O que eu tenho que fazer para continuar? Eu tenho que remover o obstáculo. Eu removo esse incidente, eu removo esse obstáculo e continuo o meu caminho. É isso que o juiz faz. O juiz remove essa questão incidental, decide se é constitucional ou não. O exemplo que eu citei, a Prefeitura de Capivari de Baixo está cobrando um tributo que ela não poderia instituir, que não é competência dela. O juiz fala assim, olha, isso é inconstitucional, certo? E determina que a Prefeitura se abstenha de fazer a cobrança, retire essa cobrança, certo? Retire o camarada do Serasa, do SPC, do cartório, né? Debaixa na ação de execução fiscal, enfim, fala assim, olha, o município não cobra mais, certo? Por quê? Porque eu declarei inconstitucional essa cobrança. Vamos lá, me aproveitei da edição do vídeo, né? Só para apagar o quadro,
que não coube todas as diferenças, né, que nós estamos colocando em relação a controle concentrado e a controle difuso, certo? A última diferença que eu queria falar antes de encerrar a aula é o seguinte: no controle concentrado, efeitos. O controle concentrado, quando o STF fala, olha, essa medida provisória ela é inconstitucional, esta lei é inconstitucional. Quando o STF declara isso, esse efeito é para todos. É o famoso efeito erga omnes, ou seja, vale para todo mundo. Para todo mundo, aquele regramento legal se torna inconstitucional. No controle difuso, quando o juiz de primeira instância ou o próprio Tribunal de Justiça, num julgamento em segunda instância de uma apelação civil, diz assim: olha, esse tributo não é devido porque a prefeitura não tem competência. Essa legislação municipal ela é inconstitucional. Essa legislação municipal que instituiu essa cobrança de tributo é inconstitucional. Só que o juiz julgou uma ação lá do Paulo versus o município de Capivari, certo? Os efeitos deste controle de constitucionalidade são efeito entre as partes. Os efeitos não saem desse círculo. Então, enquanto no controle concentrado os efeitos são para todos, no controle difuso de constitucionalidade os efeitos é entre as partes. Isso tem que ficar bem fixado, certo? Na cabeça de vocês, tá? Os efeitos. Quando o controle é concentrado, os efeitos daquela decisão valem para todo mundo. Quando é controle difuso, seja foi o juiz, foi o Tribunal de Justiça é quem decidiu, os efeitos ficam entre as partes. Porém, vamos dar só um passo mais adiante, certo? Lembra que eu falei, o STF tem sempre a última palavra. Desde 2017, o STF tem entendido o seguinte: essa ação aqui do Paulo contra o município de Capivari é uma ação, não é só uma ação ordinária, é uma ação comum, né? Que ela inicia na vara civil, lá na comarca, né? Quem não ficar feliz com a decisão pode fazer uma apelação. Essa apelação vai para quem? Para o Tribunal de Justiça daquele estado. E se houver resignação, ou seja, eu não gostei da decisão do Tribunal de Justiça, eu posso fazer um recurso extraordinário para o STF. Então essa ação aqui do Paulo e contra o município de Capivari, discutindo lá a instituição daquele tributo, como eu citei com exemplo, ele pode sim começar aqui na comarca ali do Dr. Antônio e chegar até o STF lá para o Lewandowski. Pode sim, em recurso extraordinário. O que o STF entende desde 2017? Ele entende o seguinte: olha, se essa ação do Paulo aqui chegar através de recurso extraordinário até o STF, eu vou mudar os efeitos. Aí os efeitos não serão só entre as partes, os efeitos serão erga omnes, para todos, certo? Então aqui uma observação: se nessa ação originária, na primeira instância judicial, chegar através de recurso extraordinário, previsto lá no artigo 105 da Constituição, se chegar até o STF, os efeitos passam a ser erga omnes, mas não entre a parte, certo? Isso é aquele, como a gente brinca, né? Aquele plus, né? Para os alunos aí que fazem bastante questões de concurso, né? Vai bater num momento lá que alguma banca vai perguntar: mas no controle difuso os efeitos serão sempre erga omnes? Não, no efeito difuso existe a possibilidade
de termos um efeito erga omnes quando alcançamos o STF através do recurso extraordinário, certo? Vou fazer um apanhado geral de tudo que afeta controle de constitucionalidade dessa parte introdutória que foram essas aulas, certo? Mandar um consolidado para vocês, para que esses conceitos fundamentais do controle de constitucionalidade, né, tem que seguir com vocês, né, durante toda a faculdade e durante toda a carreira jurídica que vocês forem enfrentar. Não tem como passar pela vida jurídica sem saber o fundamento do controle de constitucionalidade, tá bom? Até a próxima aula.